Ok? Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 16 em diante. Nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco através da sua santa e bendita palavra. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 16 em diante, diz assim, ó. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Amém? Muito bem. Queridos irmãos, quando Deus ele fez o ser humano, quando ele fez Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva em um jardim chamado o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar de excelência, um lugar de tranquilidade, um lugar abençoado para Adão e Eva. Ali no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles tinham sim responsabilidades. Mas tudo era feito assim, com tanta tranquilidade, tudo era feito assim, com tanto descanso, não havia cansaço, não havia fadigação naquilo que eles faziam no Jardim do Éden. Então o Jardim do Éden era um lugar abençoado, um lugar muito abençoado. Porém, no Jardim do Éden, tinha regras para serem seguidas. A coisa lá não era bagunçada. Coisa lá tinha regras que eles tinham que seguir. Qual que era a regra principal para Adão e Eva no Jardim do Éden? Nunca tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para eles: o dia que vocês tocarem nessa árvore, vocês vão morrer. Então nem toquem na árvore. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva, eles iludidos, eles convencidos, iludibriados pelo diabo, que usou o corpo de uma serpente que habitava o Jardim do Éden, eles acabaram cedendo e desobedecendo a Deus, tocando na árvore do conhecimento do bem e do mal e comendo do seu fruto. Quando eles fizeram isso, veja bem, não é que a árvore daria para eles o conhecimento do bem que eles não tinham. O bem estava dentro deles. Eles eram 100% bem. Mas quando eles comeram da árvore, quando eles desobedeceram e comeram da árvore, a vida deles ficou dividida entre o bem e o mal. Então, a natureza pecaminosa que existe hoje, até então não existia. Mas a partir da desobediência, passou a existir. Então eles começaram a conhecer também o mal. E havia uma consequência. Qual era a consequência? A morte para Adão e Eva. A morte. Bom, no Jardim do Éden, também tinha uma árvore chamada a árvore da vida. A árvore que dava vida eterna. Mas não é só a vida eterna, assim como nós esperamos, que é a salvação da alma na vida eterna. Não. Era vida eterna no corpo, na alma e no espírito. Era vida eterna. Essa árvore daria essa condição para Adão e Eva. Eles poderiam comer da árvore e viver eternamente. Eles nunca iriam morrer. A partir da desobediência, Deus então, há uma consequência. Deus tira eles do Jardim do Éden, para que eles não mais comam da árvore da vida, para que eles não possam mais viver eternamente. Amém? Muito bem. Uma outra consequência, e aí Deus vê, é uma consequência, essa é a consequência genérica.
para todo ser humano. Mas havia consequências que foi estabelecida diretamente, individualmente para cada um. Teve uma maldição sobre a serpente, teve uma maldição sobre Satanás, e teve uma maldição sobre Adão e outra sobre Eva. A maldição que veio sobre Adão diz que a partir daquele dia a terra seria maldita. A partir daquele dia. Por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva, a terra estaria sendo amaldiçoada a partir daquele dia. Muito bem. Aí alguém pode dizer assim, como é que Deus, ele mesmo criou, ele permitiu e agora Deus lança isso? Como é que Deus lançou isso na vida deles? É a consequência, senão não existiria o livre-arbítrio. Então é a consequência, irmãos. Essa é uma lei que nunca vai ser mudada. É a lei do plantio e da colheita. Plantar não é obrigado, mas a colheita é obrigatória. O que você plantar, você vai colher. Agora veja bem, quando isso aconteceu, Deus disse assim, eu não vou mais permitir que o ser humano viva eternamente na carne, mas eu quero dar oportunidade para o ser humano viver eternamente no seu espírito. Então Deus elabora um plano de salvação. Eu quero fazer 3 observações nesta noite, que estão relacionadas com 3 momentos que nós estamos vivendo hoje. O primeiro momento é o da própria Santa Ceia, que é um memorial de salvação para nós. Então eu quero citar. Primeira observação, a desobediência e as suas consequências. Ela gerou uma maldição. Agora veja, ouça o que diz Gálatas capítulo 3, no versículo 13 e 14, diz assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Amém? Veja o que Deus faz, irmãos, para dar oportunidade para o ser humano de ter a vida eterna no Espírito. Deus, ele permite que o próprio Filho, esse projeto que Deus elaborou já desde o Jardim do Éden, nesse projeto incluía o quê? O próprio Filho de Deus morrendo numa cruz, se fazendo maldição, para que nós, em Cristo Jesus, tivéssemos a oportunidade de nos vermos livres dessa maldição. Amém? É por isso que a salvação ela é pela graça. Salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça mediante a nossa fé. Nós virmos na igreja e caminharmos espiritualmente é para manter a nossa fé em dia, manter a nossa fé em viva, para nunca duvidarmos que Jesus, ele nos deu de graça a salvação. Então em Cristo Jesus nós somos salvos, e essa maldição ela foi quebrada, ela foi desfeita. Você está vendo a importância da Santa Ceia na vida de um cristão? Você está vendo a importância dessa campanha, a ceia da família, para quebrar essas maldições? Todos os erros e pecados que nós cometemos, eles geram consequências, e algumas vezes geram até maldição. Então nós temos que em Cristo Jesus quebrar essas maldições. Amém? Vamos para a segunda observação que eu quero fazer nesta noite. É o fruto do trabalho. Você veja que muitas pessoas podem pensar assim, poxa, depois do pecado de Adão, Deus ele puniu o ser humano com o trabalho. Não, irmãos, o trabalho já existia. Foi uma das primeiras coisas que Deus criou, foi a responsabilidade para o ser humano. Eu já ouvi de forma errônea, muitas vezes na televisão e na rádio, as pessoas dizendo assim, sabe qual é a profissão mais antiga do mundo? É a prostituição. Mentira do diabo. Primeiro que prostituição não é profissão. Prostituição é um ato libertinoso do ser humano, que cede à concupiscência da carne. É pecado, não é profissão.
Mas mesmo que fosse, não é a mais antiga. Você quer saber qual é a mais antiga? Eu vou ler para você Gênesis capítulo 2, versículo 15, que é um texto que antecede o que eu acabei de ler. Veja o que diz esse texto. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim do Éden. Então, Adão já tinha uma profissão ou não tinha? Tinha uma profissão e tinha responsabilidade. Agora veja bem, irmãos, muitos já até me perguntaram: pastor, se foi Deus que fez Adão e Eva, se foi Deus que fez o jardim do Éden, se foi Deus que fez a serpente, como é que o diabo entrou na serpente no jardim do Éden? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele deu para Adão um poder. Ele deu para ele um poder. E esse poder que Deus deu para ele lavrava a terra sem fazer esforço. E ele guardava o jardim do Éden sem fazer esforço. Então Adão, ele andava nos limites do jardim do Éden todos os dias. E aquela autoridade e aquele poder que Deus tinha dado para ele fazia com que criasse um escudo protetor no jardim do Éden. Então o diabo não podia entrar. O diabo não tinha como entrar. Mas então como é que o diabo entrou? Porque Adão, ele descuidou em guardar o jardim do Éden. É por isso que tem um texto no Novo Testamento, se eu não me engano, está lá em 1 Pedro, que diz assim, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa devorar. Esse texto se refere a quem? Se refere ao cristão verdadeiro. Esse texto está ligado lá com Salmos, se eu não me engano é Salmo 34, que diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Como é que o diabo anda ao derredor? Eu vou dar um exemplo para você entender. Eu estou usando uma gravata hoje. A minha gravata está ao derredor do meu pescoço. Por quê? Porque ao redor do pescoço está o coralinho da camisa. Aonde que Adão errou? O diabo ficava ao derredor do jardim do Éden. Buscando o quê? Uma oportunidade. Um descuido de Adão em não delegar aquele poder e aquela unção para proteger e guardar o jardim do Éden, o diabo entrou e se apoderou da serpente. Foi daí que partiu o engano, aonde eles acabaram caindo e comendo do fruto que não era para comer. Acontece com o ser humano do mesmo jeito hoje. Do mesmo jeito. O diabo vem sorrateiramente. E ele pega quem, irmãos? Pega um descuidado. Pega aquele que está ali meio fraco, já não quer mais vir tanto na igreja, não está dando muita bola para as coisas, já não está orando mais, não está lendo a Bíblia, né? E o diabo fica ao derredor. Ele fica buscando uma oportunidade, irmãos. O diabo é mau, mas não é burro. Então Adão, ele falhou em guardar o jardim do Éden. Amém? Então veja bem, o trabalho e a responsabilidade já era uma realidade na vida do homem antes do pecado. Porém, tudo era sem fadiga. Tudo era sem fadiga. A partir da desobediência, o que Deus disse para Adão? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Quer dizer, vai ter dificuldade. É por isso que trazer o sustento para casa hoje é algo às vezes penoso para algumas pessoas. Amém? Agora veja bem, a Bíblia ensina tudo, irmãos. E é possível nós voltarmos. É lógico que nós não vamos conseguir voltar e viver a mesma realidade que Adão vivia. Mas nós temos condição de voltar, sim, através da palavra de Deus, voltar e usufruir dessa proteção e dessa promessa de Deus. Amém? Quer ver? Eu vou ler para você o Salmo 127, versículo 1 e 2, que diz assim,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora olha só, esse primeiro versículo, o que ele está dizendo? Está dizendo que se Deus não for nosso parceiro, irmãos, todo o nosso trabalho é em vão. Você vai se arrebentar de trabalhar e não vai dar certo. Se Deus não for o teu parceiro, você vai trabalhar 18, 20 horas por dia, vai trabalhar em 2 empregos, ainda vai fazer mais um bico no final de semana, você vai se arrebentar e não vai chegar a lugar nenhum. Você vai trancar a tua casa, fazer cerca, botar cerca elétrica, alarme, câmera, vai botar cachorro, pitbull cuidando, e ainda assim vão roubar a tua casa. Se Deus não guardar, em vão trabalha a sentinela. O que isso quer dizer? Que agora nós temos que descansar e fazer mais nada? Não! Ao contrário disso que você tem que fazer. Mas Deus tem que estar no negócio. Aonde que está o erro, irmão? O erro está em querer fazer sozinho. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Não, irmãos, eu só vou chegar lá se Deus estiver comigo. Olha a continuação do texto, versículo 2. Olha só, não é eu que estou falando, não, irmãos, é a Bíblia. Diz assim, ó: será inútil, irmãos, se Deus não for teu sócio, se Deus não for teu parceiro, será inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que conseguiu com tanto esforço. Aí o texto conclui dizendo assim, ó, a primeira parte está dizendo o quê? É inútil, irmão. É inútil você trabalhar, se arrebentar de trabalhar de forma dobrada, para querer você adquirir, você ter as coisas. É inútil. Sabe por quê? Os parceiros de Deus, a segunda parte do texto diz assim, ó: aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que agora não precisa fazer mais nada. Não, não é isso. Está dizendo que você vai trabalhar dentro do normal, enquanto você estiver descansando, Deus vai estar trabalhando para te abençoar. Amém? Tem gente que acha assim, não, então não preciso trabalhar. Não, meu irmão, só ao contrário, a Bíblia diz assim lá em Salmo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Preguiçoso vai ter com a formiga. Aquele que não quer saber, né, fica fazendo o corpo mole. Não, meu irmão. Tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que se esforçar. Só que não adianta deixar de lado as coisas de Deus, deixar a família de lado, para se aplicar só no trabalho. Deus vai dizer, é inútil, não vai dar certo. Você vai se arrebentar e não vai chegar a lugar nenhum. Tem gente que vai ao extremo. Lá em Joinville, uma vez surgiu uma história, e é verdade, isso aí aconteceu mesmo lá, de um rapaz se converteu e começou a ler alguns textos da Bíblia. Um deles esse aqui: mas Deus dá os céus enquanto dorme, porque Deus provê um pão, porque Deus mandou maná no deserto. E ele disse assim: eu não vou mais trabalhar, eu vou usar a minha fé, Deus vai prover para mim, vai mandar o sustento. E aí não trabalhou mais, ficou só em casa, lendo a Bíblia, escutando louvor, indo para a igreja, tudo coisa que tem que fazer. Tem que fazer, é verdade, tem que fazer, mas tem que trabalhar. E ele não trabalhou mais. Aí os recursos foram acabando, né? Daqui a pouco não tinha mais nada. A esposa pegou os filhos, se mandou para a casa da mãe dela. E ele disse: pode ir os incrédulos, eu vou mostrar para vocês que eu tenho fé. E aí ficou. Daqui a pouco acabou tudo, irmão. Não tinha mais nada para comer, só água e mais nada. Aí já fazia mais de semana que ele estava sem comer. Nada, não tinha nada para comer. Aí ele disse: agora eu vou orar e Deus vai mandar o maná para mim, vai prover o pão para mim comer. E começou a orar. Começou de manhã, e orando, dentro de casa, meio pentecostal, falando em línguas estranhas, e orando, foi até meio-dia. Até meio-dia. Quando chegou meio-dia, já estava exausto de tanto orar e de fome, né? E ele olha no meio da sala, um pão desse tamanho assim, sabe aquele pãozão assim, caseiro, bonito, aquele pão flutuando na sala. Daí ele ficou mais pentecostal e começou a glorificar: Deus não sabia, Deus é fiel, Deus não falha, Deus não desampara os seus escolhidos. Começou a citar um monte de versículo bíblico.
Falou, agora eu vou comer meu pão. Foi pegar o pão. Quando ele chegou perto do pão para pegar o pão, lá para o outro cômodo da casa. E ele correu de atrás. Irmãos, ficou nessa luta do meio-dia até as 3 da tarde, tentando pegar o pão dentro de casa e não conseguia. Lá pelas 3 da tarde, exausto, já não aguentava mais, encharcado de suor, ele sentou no chão da sala e ficou pensativo. Aí o pão veio flutuando, parou na frente dele e desceu. Ele fez assim com as mãos e o pão pousou sobre as mãos dele e uma voz disse assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Amém? É do nosso suor, irmãos, é do nosso trabalho. É do nosso trabalho que Deus abençoa. Amém? Vamos para a terceira observação, e aí eu encerro nesta noite que já estourou o nosso horário. A terceira observação. Então as duas primeiras que eu fiz dizem respeito a duas realidades do nosso momento. A primeira é a Santa Ceia, a segunda o Dia do Trabalhador, que foi ontem. Agora vamos para a terceira. A terceira é o dom da maternidade. Eva já tinha o dom da maternidade? Já tinha. Quando Deus fez a Eva, Deus já fez nela, embutiu nela, esse dom de gerar ser humano, o dom de ser mãe. Já tinha. Que é uma das coisas, irmãos, é uma das coisas mais fantásticas que Deus poderia fazer na vida do ser humano. É o ser humano gerar um outro ser humano dentro de si. É uma coisa inexplicável, não sobrenatural. É uma coisa gigantesca, maravilhosa, inexplicável. Só que até então, tudo isso era com muita calmaria e sem dor. A partir da desobediência de Adão e Eva, qual foi a consequência para Eva? Uma das consequências. Deus disse: com dor e fadiga você gerará filhos no teu ventre. A partir daí houve uma consequência. Aí alguém pode dizer assim: poxa vida, precisaria Deus fazer isso? Mas olha só o que Deus já tinha feito antes. Além de dar o dom de maternidade para as mulheres, Deus deu para elas também uma capacidade enorme de enfrentar a dor. Você sabia que a dor do parto está entre as 10 piores dores que o ser humano pode resistir? Fizeram uma análise uma vez para tentar entender qual é o grau de dor que o ser humano suporta. Aí fizeram na média. Pegaram os homens e as mulheres e fizeram na média. Deu numa escala de 0 a 10, deu 7. E aí quando for comparar a dor do parto chegou a 7.3, 7.4. Quer dizer, está 0.2, 0.4, 0.5, não sei, acima da média de capacidade do ser humano de aguentar dor. É a dor do parto, é o desconforto da gestação. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Eu já fui visitar mulheres que deram à luz, já fui visitar na maternidade, já fui visitar em casa. Já cheguei lá e a irmã está lá assim, segurando às vezes a cirurgia, porque às vezes fez cesárea, às vezes foi parto normal, mas teve que de alguma forma fazer um procedimento. Está a irmã assim, caminhando, segurando o bebezinho no colo. Eu nunca vi uma mãe reclamar da dor do parto, do desconforto da gravidez. Eu nunca vi uma mãe amamentando o filho, e normalmente nos primeiros dias de amamentação, muitas mulheres sofrem com isso, dá uma inflamação, o pessoal chama de figo, não sei como é que chama lá, no seio, e a criança tem que mamar, e aquilo diz que é uma dor terrível. Eu tenho até uma foto que eu bati da pastora, quando a Jenny nasceu e foi mamar, e deu aqueles figos no seio da pastora, e doía demais, e ela estava se amamentando, e cruzou a perna de dor, fez assim, eu bati uma foto, tenho registrado lá, o momento da dor. Eu bati a foto, não estava sentindo nada. Nós somos abençoados, né, irmãos? Eu sou aqui.
vi uma mulher reclamar, nunca vi, nunca vi. A mulher sofre o desconforto da gravidez, sofre a dor do parto. E olha, tem umas irmãs que estão de parabéns, porque tem uns filhos, tem uns cabeção que misericórdia, e às vezes é parto normal. Eu fico pensando, tadinha da irmã. Às vezes eu vejo que nasce, depois que nasce, né? Eu olho para a irmã, aí eu olho para a criança. Às vezes eu consagrar aqui, eu olho para a criança, aquele cabeção, eu olho para a irmã pequenininha, eu digo, Jesus, o Senhor é bom mesmo, né? Guardou a irmã. As irmãs passam tudo isso, as mulheres passam isso, e elas não reclamam. Agora eu vou encerrar minha mensagem, porque essa semana é a semana que antecede o Dia das Mães. Que é o dia de homenagear a mãe, é o dia de comprar um presente, é o dia da mãe, é o dia dela. É o dia de homenagear ela, é o dia de dar mimo, é o dia de proporcionar o melhor para ela. Essa semana é a semana para a gente fazer isso. Mas eu quero deixar uma mensagem para você. Você sabe qual é a maior dor que uma mãe sente? Sabe qual é? A maior dor que uma mãe sente é o desprezo e a indiferença de alguns filhos, da forma como trata a sua mãe. E nós estamos vivendo um período, irmãos, um período muito degradante do ser humano. Muito degradante. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos a esse ponto. Achei que o ser humano ele poderia se degradar ao longo dos anos, mas eu não acreditava que chegaria a esse ponto da gente testemunhar tantas pessoas entristecendo uma mãe. Entristecendo uma mãe. Irmãos, sem medo nenhum de errar ou de proferir alguma heresia em cima desse altar. A maior autoridade humana que existe na face da terra se chama mãe. Se chama mãe. Para uma mãe, a gente nunca levanta a voz. Para uma mãe, a gente não questiona. Para uma mãe, a gente nunca chama de tu ou de você. Chama sempre de senhora. Uma mãe, quando ela nos adverte, nos repreende, a gente baixa a cabeça e fica quieto. E talvez alguém vai dizer assim para mim, pastor, o senhor não conhece a minha mãe é uma pessoa assim, assim, assada. Não importa, irmãos, não importa o erro que ela tenha cometido, não importa o temperamento dela, não importa o que ela seja. Deus permitiu que ela fosse a tua mãe e ela é uma autoridade espiritual sobre a tua vida. E a palavra de Deus diz assim, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. E eu digo mais, eu vou completar essa palavra. O camarada que desonra uma mãe, ele vai ter muito menos tempo de vida nessa face da terra. E se tiver tempos de vida alongado aqui na terra, será um tempo de vida de dor e sofrimento, para lembrar de como ele se comportou diante da sua mãe. Eu quero deixar essa mensagem para você nesta noite. Se você tem a tua mãe viva ainda, procure ela, trate ela diferente, se comporte de uma forma diferente, trate ela diferente. Ah, pastor, eu não tenho mais a minha mãe. No mês de março fez 1 ano que eu perdi a minha mãe, mas eu tenho mulheres ao meu lado, mulheres que fazem parte da minha família, que são referência de mãe. Eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha sogra, eu tenho 2 noras que são mães. Para mim elas são uma referência de mãe. Para mim, dentro da família, elas têm uma importância muito grande, porque eu sei respeitar o princípio espiritual de Deus, quando Deus confere a uma pessoa. Então seja um cristão de verdade, seja um cristão de verdade. Ame, respeite a tua mãe e trate ela bem. Quando ela falar com você, baixe os teus olhos e diga, sim senhora mamãe, sim senhora mamãe, eu vou fazer. Pare de ser um filho rebelde, pare de ser um filho que causa dor e tristeza ao coração da tua mãe. Amém? Assim eu encerro a minha mensagem. Vamos ficar em pé e nós vamos orar nesta noite para abençoar a tua vida. Já estamos na campanha Ceia da Família e a nossa primeira oração desta campanha será por todas as mães.